Santos, posso ser bastante direto, mais direto do que eu sou habitualmente? Que eu concordo com a Vera, mas eu vou ser um pouco mais duro. Essa pesquisa é uma bosta. Sinceramente, o conjunto dela é vergonhoso. Vou repetir, é uma bosta. Lembra o bostômetro criado pelo Marcelo Madureira. O único cenário que se aproxima da realidade é o primeiro, aquele em que não há o Luciano Huck, em que lá estão os candidatos óbvios, aqueles que estão relativamente consolidados. Se é que a gente pode chamar o Lula de candidato consolidado, mas vá lá. Lula, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. Apesar do Joaquim Barbosa nesse cenário, no primeiro, não está o Luciano Huck. Mas aí o que faz o Datafolha? Tira Marina Silva. Os únicos candidatos, pré-candidatos que aparecem em todos os cenários são Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. A Marina Silva, no entanto, é a mais antiga candidata. É a única que é candidata há 4 anos, criou um partido para si. E ela não aparece em vários cenários. O cenário real dessa eleição, hoje, e aí você pode fazer esse cenário com ou sem o Lula, tá? Faz sentido. Tá? Um com e outro sem. Mas tem que ter o Jair Bolsonaro, a Marina Silva, o Geraldo Alckmin e o Ciro Gomes. Esses são os nomes a serem testados, porque são os dados da realidade. E a pesquisa não faz isso. É um escândalo. E aí tem um ponto sobre o qual eu quero falar, que é político e é da análise que o senhor Mauro Paulino, diretor do Datafolha, faz. Que é superestimar o peso da intenção de voto branco ou nulo. Como se isso não fosse... Como se isso não fosse óbvio. Em primeiro lugar, há meses da eleição, o brasileiro real não está preocupado com isso, como nós estamos. E o que esperar de um dia depois, praticamente, da condenação do Lula? É evidente que a dúvida sobre a candidatura do Lula, acentuada pela condenação em segunda instância, com tudo que nós sabemos que está em curso, geraria uma espécie de vácuo com reflexo eleitoral. Isso é óbvio. Por que superestimar isso? E mais, por que superestimar isso numa análise, doutor Paulino, em que o senhor fala de crise democrática? Associa a possível ausência do Lula, que decorre de uma decisão judicial, que decorre da lei da ficha limpa, da legislação atual, a uma crise de representatividade. E isso é gravíssimo. Quer dizer que o cenário sem o Lula é um cenário de crise democrática? E o cenário com o Lula é o quê? O cenário normal? É deboche isso. Não pode passar em branco. Esses números que a pesquisa aponta, né? O Bolsonaro em primeiro, sim, mas é o que tudo indica, pelo menos é isso que o Instituto fala, ele parou de crescer, né? Inclusive caiu um pouquinho, e o Alckmin não decolando, né? E o cenário com o Luciano Huck aparecendo, e a gente sabe que ele não será candidato. Mas acho que a gente podia explorar um pouquinho isso para falar um pouquinho da pesquisa. Claro. Vai lá. Eu queria antes complementar o raciocínio anterior e tratando também, dialogando com a Vera sobre isso, né? De novo ainda sobre a análise do Mauro Paulino, porque ela se trata de uma editorialização da análise da pesquisa. E é muito complicado, porque como se vale de base empírica, dá, portanto, suposta sustentação empírica ao discurso, e é disso que se trata. Pode não ser de propósito. Eu não conheço o senhor Mauro Paulino, não sei quais são as intenções dele, não sei para quem ele milita, ou se ele milita, se ele tem ligações partidárias, se ele é petista, se ele não é, não sei e não me importa. O que eu quero dizer é o seguinte: o tratamento dessa pesquisa que ele deu, o diretor do Datafolha, corrobora, se valendo de base empírica, ou supostamente empírica da pesquisa, o discurso de que pior do que eleição sem Lula é fraude, de que eleição sem Lula não é eleição. É como se o Datafolha chancelasse esse discurso. E isso eu não posso admitir. Isso eu não admito. Então, Patrick Santos, eu vou ser muito sincero com você. Eu não vou tratar de nenhum cenário dessa pesquisa. Eu não qualifico essa pesquisa como tratável. Não vou, em primeiro lugar, porque não muda nada, tá? Os números são os mesmos da última, para começo de conversa. Mas eu me recuso a comentar esses números. Espera.